E aí pessoal, eu Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a conquista e a colonização, né, da América Portuguesa. Né? Na aula passada a gente já iniciou falando um pouco sobre os diversos povos que habitavam, né, a região aqui, a região que hoje a gente chama de Brasil, né, que foi explorado pelos portugueses entre o século XVI e o século XIX. A gente falou sobre os vários povos, as formas de organização social, né? Falamos também sobre a religiosidade, né? A antropofagia, as guerras. Então a gente falou bastante sobre esses povos, né? Que já habitavam esse continente bem anteriores, né? À chegada desses europeus. Então hoje a gente vai começar a falar especificamente, né? Do momento em que essa colonização ela começa a se efetivar, né? A exploração desse território e das suas riquezas começa a se estruturar ao longo do século XVI. Então é muito importante vocês fazerem a leitura, tá, do tema. Anotem as dúvidas, tá, que surgirem, seja na leitura ou mesmo durante o vídeo. Anotem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível, e aí a gente vai travando esse diálogo, né, ao longo das aulas, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar aqui. Né? Então veja só, pessoal, a colonização, né, do Brasil, né, da região da América Portuguesa, ela se inicia de uma forma muito lenta, né? Assim, lenta no sentido de que entre 1500, né, que foi o momento da chegada lá do Cabral, até 1530, vamos dizer assim, não se estabeleceu, né, uma colonização efetiva, né, propriamente dita. Mas a exploração ela existiu durante esse período, né, já que entre 1500 e 1530 o que vai predominar é a extração do pau-brasil, né, feita aqui nessa região. Essa extração ela se deu de uma forma muito peculiar, porque diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na América Espanhola, em que já se montaram bases e aí a partir daí se iniciou a conquista do território e aí conquistando e estabelecendo o regime administrativo, né? Na América Portuguesa isso só vai começar a se efetivar lá, como eu falei, na década de 1530, né? Quando você vai ter de fato o início, vamos dizer assim, da colonização de fato, né? Da primeira missão povoadora, então a ideia mesmo de fundar povoações e tal, começa lá em 1530. Então, tanto é que por muito tempo esses 30 primeiros anos aí, entre 1500 e 1530, era chamado de período pré-colonial, né? Pré-colonial, como se fosse antes da colonização. Essa denominação não é muito usada mais devido à questão de que, mesmo que não houvessem um povoamento efetivo, ainda não tivessem muitas instituições administrativas, né, coloniais, já se iniciava um processo de colonização, sim, né, a partir do momento em que Portugal passa a estabelecer posse do território, passa a explorar essas riquezas, então já havia um processo de colonização, então é complicado falar de um período pré-colonial. Na verdade, aqui já era colonização, sim, mas ainda de uma maneira não efetivamente estruturada, né? Então, vamos lá para a gente poder entender. Então, como é que se dá esse processo? Quando o Pedro Álvares chega, né, e aí passa a relatar tudo aquilo que vê, né, o Pero Vaz de Caminha, as primeiras observações, né, são a de que não era visível nem ouro, nem prata, né, e nem pedras preciosas que pudessem ser exploradas, né, pelos europeus, né? Então esse é um fator que fez com que ah, é, buscassem, né, outras riquezas a serem extraídas da região, né? Então já que não tinha nem ouro nem prata, né, nem outras pedras preciosas, essa exploração vai voltar para o pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil ele já era conhecido lá na Europa, né? Não exatamente com o nome de pau-brasil, né? Em alguns locais ele vai ser chamado de Brasil e outras denominações, mas ele já era conhecido na Europa, ele já era conhecido, né, porque era extraído lá no Oriente e era usado principalmente para fazer tinturas, tecidos, né, tinturas de tecido, principalmente da seda, e era bastante, vamos dizer assim, popular entre as camadas mais nobres, né, que tinham aí condições para isso. Então a Europa já conhecia o pau-brasil e de certa forma já valorizava bastante, né, os produtos aí vindos dessa planta.
Então, quando eles chegam aqui, né, que eles veem, né, o pau-brasil em meio à Mata Atlântica, né, porque a Mata Atlântica ela cobria a maior parte aqui da, da, da costa, né, assim, de todo o litoral, né, da América do Sul aqui, a maior parte dele era coberto pela Mata Atlântica, que hoje praticamente, né, é, já tem muito pouco, né, sobrando do que foi um dia a Mata Atlântica. Então, quando se viu, né, o pau-brasil em meio a essa mata, eles vão, já que não tinha prata nem nada, então vão passar a extrair esse pau-brasil como uma forma de extrair alguma riqueza desse território. Né? Então, o pau-brasil ele produzia essa tintura avermelhada, né, que servia para atingir, né, roupa, pintar manuscritos. Além disso, né, no caso, principalmente aqui no Brasil, quando começa-se a levar as toras mesmo de pau-brasil, né, não apenas é, a tintura, como era o caso do que acontecia, por exemplo, quando se comprava isso no Oriente, muitas vezes vinha apenas o pó, né, que era utilizado para fazer o corante. Essa madeira ela também vai ser usada, né? Então não apenas para fazer essas tinturas, mas também para fabricar construções que, por exemplo, aqui ela é bem dura, né? Uma madeira bem rígida, então foi usada para fazer algumas construções, as feitorias, né? Que a gente vai entender o que é. Então as feitorias, por exemplo, foram construídas de madeira, né? Entre elas o próprio pau-brasil, fabricação de embarcações, né? Entre outras coisas, instrumentos. Então é uma árvore, né, uma madeira que tinha bastante versatilidade, tinha bastante usos possíveis. Então, né, na ausência desse ouro e prata, esse vai ser o foco da colonização, pelo menos nesses 30 primeiros anos. Quer dizer que depois de 1530 não se extraiu mais pau-brasil no Brasil? Não, né? Na verdade, a extração do pau-brasil ela permaneceu quase constante durante toda a colonização. Então, de 1500 até o século XIX, ainda se extraía pau-brasil. Né? Então, tanto foi que essa árvore ela quase desapareceu, né? Quase desapareceu. Restam alguns poucos sobreviventes, vamos dizer assim, né? Dessas árvores. Então essa extração ela era feita por meio do escambo, né? Então o que é o escambo? É a troca, né? A troca de mercadorias e serviços que não envolve dinheiro. Literalmente é uma troca de um objeto pelo outro. No caso aqui, a gente está falando principalmente dos indígenas, né? Então assim, quando os europeus chegam, que veem essas árvores, vão passar a trocar o trabalho, né? A extração feita por esses indígenas por objetos, muitas vezes sem valor para os europeus, né? Então, bugigangas de todos os tipos. Peça de tecido, canivete, espelho, contas, enfim, é uma série de objetos que teoricamente não tinham valor para os europeus, né? Ou às vezes tinham um valor muito baixo, e em troca esses indígenas eles extraíam, né? Então eram os próprios indígenas que cortavam, né? Não só derrubavam a árvore, mas tinham que cortar, né, e transformar um tronco de 20 e 30 metros em toras pequenas, né, de 1,5 m, 2 metros, que eram transportados para poder embarcar os navios. Então, quer dizer, os indígenas, né, eles vão, de certa forma, se beneficiar com algumas desses objetos que eram trocados, né, facas, né, enfim, usados também para a sua vida, né, cotidiana, mas numa proporção bem diferente, né, já que para os europeus era apenas a troca de um objeto por algo que representava uma riqueza bastante valiosa, bem como também o trabalho, né, que era bastante intenso, já que esses indígenas tinham que cortar, extrair e carregar, né, essa madeira, essas mercadorias até os navios, muitas vezes tendo que andar quilômetros, né, para poder fazer essa embarcação. Então, quer dizer, aqui a gente vai ter, durante aí mais ou menos 30 anos, né, um processo bastante marcado por essa extração. Então, até então, não havia, vamos dizer assim, uma estrutura colonial, administrativa, né? Mas já se iniciava esse processo. Então,
o que a gente tem? Surgem, né, em decorrência da extração desse pau-brasil, as feitorias, que basicamente eram os armazéns, né, que vão surgindo no litoral ali, da região ali do Nordeste e tal, onde você vai ter maior extração dessa árvore. Aqui a gente tem aqui alguns mapas do período. Esse aqui ó, é o Atlas Terra Brasile, né, do Atlas Miller, olha só, 1519. Então aqui já traz justamente elementos. Os mapas antigos eles têm essa característica, né? Ele não só é o mapa desenhado, mas ele vai ter ali desenhos, né, que remetem a características daqueles locais e tal. Então a gente tem aqui ó, a extração, né, do pau-brasil sendo retratada no Atlas, né, alguns animais exóticos, né, aves, macacos, né, e por aí vai, indígenas. Ó. Então aqui você vai ter o que? Os indígenas extraindo o pau-brasil. Né? Aqui a gente pode ver de mais perto. É o mesmo Atlas, só que de próximo. Né? Então você vê que é o pau-brasil, né? Então é representado de forma avermelhada. Então, os indígenas eles tinham que cortar e transformar eles nessas pequenas toras, né? Onde eles poderiam carregá-las até os navios. Aqui o pau-brasil, ó. Cor dele, né? Ele produz uma tintura que varia aí, né, do vermelho, marrom, né? E aí dependendo da mistura pode ser rosa, né, púrpura, dependendo de como é preparada a tintura. Geralmente ele era extraído no Brasil, era levado para Portugal, de lá ele seguia para a Holanda, onde ele ia ser transformado em pó, né, que era usado para fazer o corante, né? Então quer dizer, você vai ter uma extração bem intensa. Vão ser milhares de árvores derrubadas, né? Não vão ser algumas centenas, não, vão ser milhares de árvores que vão ser derrubadas ao longo desses 30 anos. Como eu falei, né? E se você estende isso para todo o período de colonização, você vai ter uma extração que quase extinguiu, né, essa árvore. Olha só, então até 1530 o que a gente vai ter são o regime de feitorias, né? Porque as feitorias elas eram o que basicamente? Elas eram os armazéns, né? Onde ficavam guardadas essas mercadorias que seriam embarcadas nos navios, né? Então basicamente eram armazéns, locais de abastecimento dos navios e fortaleza que protegia o território. Então, geralmente era uma construção geralmente de madeira com alguma paliçada, né? Uma espécie de cerca, né, que protegesse e, e lá ficavam 2, 3, 4 pessoas, né, que ficavam ali tomando conta desse armazém. Então, até que os navios, né, viessem aí para fazer assim, né, para pegar essas mercadorias. Então, quer dizer, basicamente entre esses primeiros 30 anos é esse o ritmo, né, da colonização na América Portuguesa. Só que, né, a coroa portuguesa, né, e aí isso vai ficar bem claro ao longo desses primeiros 30 anos, começa a entender que havia uma ameaça muito intensa, né, ao seu domínio na América Portuguesa. Então, os ataques de indígenas, então nem sempre os indígenas vão ser amistosos, né, à presença portuguesa, como eu já falei anteriormente, né, havia muitas guerras e havia muitos grupos indígenas diferentes que nem todos aceitavam a presença portuguesa. Então havia o medo, né, dos ataques indígenas que ocorriam. Havia a pirataria, né, que era exercida principalmente pelos franceses, e o medo, né, dos franceses no território português ele se torna maior ainda porque na França a tintura, né, derivada do pau-brasil ela era bastante valorizada e então quer dizer os franceses, né, por várias vezes passaram aqui pela costa, né, e tentaram estabelecer contato com os indígenas, né, e a gente vai ver isso ao longo de todo o século XVI e também do XVII. Né, os franceses tentaram por várias vezes estabelecer a colonização em território que era português, entre aspas, né, já que a França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas. E os holandeses também, né, apesar de que os holandeses só vão começar mesmo vamos dizer assim, a aparecerem como uma ameaça no final do século XVI, né, durante a chamada União Ibérica. Mas havia um receio dessas nações, né, de que elas pudessem interferir ou impedir, né, o domínio português na sua porção da América, né, como havia ficado decidido pelo Tratado de Tordesilhas. Então,
por conta desse medo, dessa ameaça, né, é que a coroa então passa a elaborar todo um processo, todo um plano aí para iniciar a atividade econômica na colônia e assim estabelecer o domínio português, né, de forma mais sólida. Então, a partir de 1530, né, começa-se a pensar que atividade desenvolver na colônia para, a partir daí, iniciar a sua exploração, né, e desenvolvimento efetivo e para garantir a posse portuguesa daquele território. E aí a gente vai ter a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar ela surge como um produto, né, bastante promissor. Primeiro porque os europeus, né, os portugueses, já haviam trabalhado com isso, né, em outras colônias, como é o caso lá de Cabo Verde. Né, então já havia sido trabalhado com esse tipo de produto. Ele era bastante valorizado, né, o açúcar ele era bastante valorizado na Europa e, no caso aqui da colônia, havia terra suficiente para plantar, né, para expandir essa plantação, bem como a terra bastante fértil. Então, o açúcar, ele, de certa forma, né, casava muito bem com a ideia de iniciar uma atividade econômica na América. E é aí que você vai ter, né, então, o litoral nordestino, né, você vai ter uma terra bastante fértil, né, que foi amplamente utilizada para a produção de cana-de-açúcar, né, e, consequentemente, do açúcar e seus derivados. Então, a primeira expedição, né, efetiva de início, vamos dizer assim, entre aspas, tanto é que por muito tempo se considerou que o início da colonização ela se dava com a expedição do Martim Afonso de Souza, né, justamente porque é a primeira expedição que de fato vem com objetivos de estabelecer a colonização efetiva da América Portuguesa. Então, dois objetivos fundamentais. Primeiro, fundar núcleos de povoamento. Até então não havia nenhuma cidade, fortificação ou núcleo que permitisse, né, o povoamento da região ocupada pelos portugueses. E o segundo, claro, introduzir o cultivo de cana. Então, a ideia era essa, né, era enviar uma expedição com soldados, capitães e também com pessoas dispostas a iniciar uma vida efetiva na América. Então, é nesse processo que você vai ter a chamada expedição, né, do Martim Afonso de Souza, que tinha esse objetivo fundamental. Então, é aí que ele vai fundar a capitania, né, a Vila de São Vicente, em 1532, e é a partir daí que você vai ter o início, né, digamos assim, da colonização efetiva, né, também o início da cana, do cultivo da cana, e a fundação, né, dos primeiros núcleos de povoamento da América Portuguesa. Né? E aí depois você vai ter vários outros, né? E aí a partir do Martim Afonso de Souza a coroa vai investindo cada vez mais nesse processo de colonização, ampliando, né? E utilizando diversas estratégias, algumas que deram certo, outras que deram errado, para tentar manter o domínio sobre essa região. Como eu já falei, mesmo com todas essas tentativas, ainda vão haver várias tentativas de invasão, vão ter vários entraves, né, nessa caminhada aí de exploração da colônia aqui na América. Então a gente vai ver ainda a Confederação de Indígenas, né, no caso da Confederação dos Tamoios, a tentativa de invasão dos franceses, a Guerra dos Bárbaros e tantos outros conflitos que, né, colocaram ali em xeque o interesse da coroa portuguesa, né, de explorar a região, né, que hoje a gente chama de Brasil. Então aqui a gente teria, né, a fundação de São Vicente, então o primeiro núcleo de povoamento sendo fundado aqui pelo Martim Afonso de Souza, né, esse quadro é de 1900, mas representando essa fundação, né, esse início da fundação. São Vicente, né, ficaria ali na região que hoje é São Paulo, né, na região do estado de São Paulo. Tá? E aqui o Martim Afonso de Souza, para quem nunca viu ele, não conhece. Então, pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula a gente vai comentar sobre as estratégias adotadas pela coroa para efetivar a colonização, né? Reduzir os custos da colonização e estabelecer o domínio português, garantir o domínio português desse território. E como também vamos falar, né, sobre o que deu certo e o que deu errado, tá bom? Então, novamente, façam a leitura do tema, anotem as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class para a gente dialogar, tá certo? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.